Está entrando no ar mais um programa Sem Limites pela Rede Gênesis de televisão. E hoje o programa é sobre Esther. Nós vamos aprender com a história de Esther, dando sequência aos temas bíblicos aqui desse programa, né? Então solta a vinheta! É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites pela Rede Gênesis Televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, clica no joinha, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e deixa também o seu comentário, que é muito importante para a gente, tá bom? Para falar desse tema, vocês já viram na abertura, tá aqui nossas mulheres maravilhosas, né? Elas que reivindicaram, não, vamos falar de uma personagem feminina hoje, né? Falando já de Davi, de Moisés. E hoje sobre Esther. E hoje vai ser Esther, né? Vamos então já chamar o primeiro vídeo da internet, que vai contar um resuminho da história de Esther para você poder conhecer. A história de Esther é um conto fascinante e inspirador de uma jovem mulher judia que se torna rainha da Pérsia e usa sua posição para salvar seu povo de um plano para destruí-los. A história se passa durante o reinado do rei Assuero, que estava procurando por uma nova rainha. Esther, uma órfã judia criada por seu primo Mordecai, foi escolhida para ser uma das candidatas e eventualmente se tornou rainha. No entanto, ela manteve sua identidade judaica oculta do rei e sua corte. Enquanto isso, o conselheiro do rei, Amã, estava tramando destruir os judeus, e ele convenceu o rei a emitir um decreto autorizando sua exterminação. Mordecai, que havia descoberto o plano, instou Esther a revelar sua identidade judaica ao rei e suplicar pela salvação de seu povo. Esther corajosamente se aproximou do rei e revelou sua identidade, implorando-lhe que revogasse o decreto. O rei inicialmente hesitou, mas eventualmente concedeu o pedido de Esther, em parte devido a uma série de eventos que revelaram a traição de Amã. Como resultado, os judeus foram salvos e o feriado de Purim foi estabelecido para comemorar sua libertação. Esther se tornou conhecida como uma heroína e uma inspiração para seu povo. A história de Esther é um lembrete poderoso da importância da coragem, da fé e de defender o que é certo. Ela mostra como, mesmo nas circunstâncias mais difíceis e desafiadoras, Deus pode agir através das pessoas para alcançar coisas grandiosas. A história também destaca o valor da comunidade e a importância de lembrar o nosso passado e celebrar as nossas vitórias. Esther foi uma personagem muito importante, né? Esther, Ruth, são algumas das mulheres assim que tiveram destaque, né, no Antigo Testamento, fora Sara, Rebeca, Raquel, que são as esposas dos patriarcas, né? Mas o que a gente pode aprender com a história de Esther? Sabe que o livro de Esther sempre chamou muito minha atenção, porque ela surgiu como resposta a um problema, né? Então, o rei, ele era casado já com Vasti, e aí a Bíblia fala, né, que ele estava dando uma festa ali, e ele, em determinado momento da festa, quis mostrar para as pessoas que estavam ali quanto a esposa dele era bonita, mandou chamar Vasti, e a Vasti se recusou a ir, né? Recusou um pedido do rei e também um pedido do marido, né? E ali, diante disso, ela foi morta, e aí precisava de uma nova princesa, uma nova rainha. E aí eles ficaram ali, né, pelo que eu pesquisei, uns 3 meses se embelezando, se arrumando até o dia de todas as mulheres candidatas se apresentarem. Não, foi 1 ano. 1 ano? E aí elas se apresentaram e a Esther, que até então era chamada de Radassa, né, se apresentou e era a mais bonita ali e foi escolhida por ele dessa maneira, né? E eu fui ver o significado. Vasti significa de beleza em comum. Então, que adianta você ser de beleza em comum se você não se comporta como uma rainha, né? E a palavra Radassa significa princesa. Então, ela era uma serva ali, que estava no meio do povo, e ela já tinha o nome de Radassa, que era princesa. E quando ela vira de fato princesa, quando ela vira rainha, o nome dela passa a ser Esther, que significa estrela, né? Que a estrela é vista. Então, eu gosto muito dessas coisas dos nomes da Bíblia, porque eu acho que elas trazem muito pra gente essa noção de propósito, né? Uma característica marcante de Esther, acho que é a ousadia, talvez, né? Então, antes de falar da ousadia, da coragem dela, Ana, eu queria dar esse destaque que você falou agora, porque eu vejo que muita gente, quando Deus nos dá algo, quando Deus nos coloca numa posição,
Deus está nos abençoando, Ele nos ama, Ele tem promessas para a nossa vida, mas Ele também quer que a gente use aquilo ali para um propósito, né? Deus não vai dar para a gente algo simplesmente para nós graça. usufruirmos, né? Deus sempre Ele quer que aquilo que Ele te deu, aquele talento, aquele dom, aquela posição, aquele recurso, que ele seja usado para o reino de Deus, com algum objetivo, né? E Esther poderia muito bem, ao se tornar rainha, falar, não, o meu aqui está garantido, né? Eu agora sou rainha, eu estou salva e não estou nem aí para o meu povo, né? Ela podia dar as costas para o povo judeu, mas ela não fez isso, porque aí entra a questão da ousadia, da coragem, né? E até para o pessoal que não conhece ou não está familiarizado com a história de Esther possa entender, ela corria o risco de morrer se o rei... Ela se apresentasse sem ser chamada. Ela teria que se apresentar sem ser chamada e dependendo da forma que o rei recebesse o pedido dela, ela podia morrer, mas ela falou, correr o risco de perder a minha vida e agradar a Deus e poder lutar pelo meu povo, ela escolheu agradar a Deus e lutar pelo povo. Mas é que tá, né, Cristiano? Nesse meio aí, ela fez coisas que foram importantíssimas para que ela obtivesse vitória e êxito no propósito para o qual ela foi chamada. Ela também não só chegou lá e, né, ela foi criando... Talvez a gente poderia colocar então como característica a excelência, porque no meio de todas as mulheres ela foi escolhida como a mais bonita. Então, naquilo que ela precisava ser, que era ser mais bonita, ela estava ali. Depois, na hora que ela já era rainha, foi se apresentar diante do rei, eu lembro que ela dançou acho que 2 ou 3 vezes para ele, né, até que ele dissesse, pede o que você quiser que eu te dou. Ela falou, quero a cabeça do... Na verdade, assim, ela se apresentou para ele, acho que foram 3 banquetes. Acho que no 3º banquete, como ele já estava bem já alegrinho por causa do vinho, aí ela falou, agora eu vou fazer o pedido. Então, assim, ela teve estratégia. E quando, nesse momento todo... Uma dica boa para as mulheres aí, né? Não é para dar vinho para o marido, não, mas eu já ia falar saber a hora certa, né? De fazer de se pronunciar, pedidos, né? De falar. Uma dica que eu, como homem, não vai fazer um pedido para o seu marido na hora que ele chegou em casa do trabalho. Acabou de chegar, deixa ele acabou de chegar, né? Você tem um pedido especial, faz uma jantinha para ele. Mas depois do jantar, né, Bispo? Né? Faz um agrado. Tem muita mulher que não tem essa sabedoria, né? Ela pede na hora errada e ainda acha ruim da resposta do marido, né? Ou às vezes ela tá mais manhosa, né? E não sabe pedir a manha que ela precisa, né? Quer pedir no grito. Você também não faz nada aqui, você também não me olha, você também não... vem na reclamação, né? Como é que é isso? O homem, ele resiste, né? Quando é dessa forma, né? Agora, quando a mulher chega toda carinhosa, o homem não consegue, ele cede na hora, né? Então, mas aí, como nós estávamos falando, essa questão, né, que o Cristiano falou é importante. Você tem que saber o momento certo de você colocar alguma coisa, de você falar algo. Como ela esperou, né, ele ficar alegre por causa do vinho, a Bíblia fala, né, que ele ficou alegre por causa do vinho, vulgarmente dizendo que ficou meio bêbadozinho. Mas ela foi nesse momento que ela falou, é agora que eu vou me apresentar, que eu vou falar com ele. Também ela não falou isso do nada, né, Bispa? Teve uma preparação antes. Sim, então. Ela fez também, ela pediu todo o povo para interceder por ela, como? Com jejum e oração. Então, assim, acho que isso que é o importante. A estratégia, né? Tanto lutou no espiritual quanto no natural. Sim. Ela também que é outro erro que muita gente comete, né? Acha que só porque eu orei vai dar tudo certo. Aí vai lá, faz tudo errado, mete os pés pelas mãos e ainda culpa a Deus, a igreja, Deus, exatamente. Né? Agora, também não adianta eu ir lá fazer tudo certo se no mundo espiritual eu não conseguir a liberação, né? Então, as duas coisas juntas que trazem o resultado, né? Então, como o Cristiano falou, né, a gente precisa aprender o momento certo para colocar uma situação, para falar sobre algo, e muitas vezes na mulher falta essa sabedoria. A mulher sabe, você sabe até nesses momentos, mas, né, a Esther foi sábia também nessa condição, porque ela não foi simplesmente lá, falou, vou lá me apresentar. Não, ela tinha um propósito, que ela pensou no povo dela por causa de um decreto que colocaram sobre o povo dela, de serem todos exterminados. Então ela falou, não, eu preciso me levantar. Nem a própria palavra de Deus fala, né? Será que não foi para um tempo como este que você foi levantada?
né, que Deus está com você para você interceder pelo seu povo perante o rei. Então, Esther, ela se prepara, não somente fisicamente, que ela ficou ali, né, 12 meses sendo preparada, mas ela também preparou o próprio povo. Ela falou levantem um clamor, né, orem, façam um jejum, e até os animais, né, jejuaram. Então, essa frase aí, Camille, que você falou, ela é muito importante, né? Você foi colocada aí por um propósito, né? Chegou a hora. E quando a pessoa ela não tem esse entendimento de que Deus colocou ela ali por um propósito e ela está alheia a esse propósito, ela está agindo ali, às vezes sendo egoísta, às vezes pensando só nela, ela acaba perdendo aquela posição, ela acaba perdendo aquele lugar. E é muito né? fácil se perder, né, no meio do caminho. Porque, pensa, ela vivia uma vida comum. Aí ela foi para o palácio, sendo considerada a mulher mais bonita daquele momento, cheia de servas agora, né? rainha. E aí ela poderia facilmente se esquecer do seu povo, como a senhora falou, ou então ficar tomada pelas coisas pequenas, né? Com certeza ela tinha um ritual de beleza, um ritual de, talvez até de assuntos para falar, de um ritual com a questão do dia a dia dela mesmo, é mais funções. Isso é até uma chave, Ana, é muito importante, porque normalmente acontece assim, né? A pessoa ela chega na posição para depois entender o propósito. Na minha vida já aconteceu muito isso. Eu cheguei numa posição, agora eu entendi por que Deus me pôs aqui, agora eu entendi por que Deus me deu esse desafio, né? Agora, tem um caminho contrário que é a grande chave. Se você descobre o seu propósito, aí você chega mais rápido nos lugares. Você é intencional, né? Você é intencional. Então, e você não tem medo, não, eu estou dentro do propósito de Deus, é aqui que Deus me quer, é para isso que Deus me colocou na terra, é para isso que eu nasci. E aí você vai atrás daquele propósito. Enquanto você não sabe o seu propósito, você fica meio que numa tentativa e erro, né? Será que é aqui? Será que é ali? E aí a pessoa ela fica perdida, e o mundo hoje tem muitas opções, né? Antigamente você ia fazer uma faculdade, ou era engenharia, medicina, direito, né? Praticamente, hoje em dia você tem uma infinidade de cursos. Então a pessoa ela fica perdida. Por quê? Porque ela não sabe qual é o propósito dela, né? Vamos chamar mais um vídeo da internet que conta um pouquinho mais da história de Esther. Curiosidade sobre a rainha Esther. Esther era uma jovem judia órfã que foi criada na cidade de Suzã por seu primo mais velho, o Mardoqueu. Esther não era o seu nome original. O nome hebraico de Esther era Hadassah, que significa murta, um tipo de arbusto. Já o nome estrangeiro Esther podia ser derivado da palavra persa para estrela, ou talvez um nome relacionado a Star, a deusa babilônica. Esther é descrita como uma jovem virgem que estava entre as mais belas de todo o reino da Pérsia. O rei Assuero, conhecido como Xerxes I, escolheu Esther para o lugar da rainha deposta Vasti. Esther foi submetida a um tratamento de beleza que durou 12 meses. Quando Esther já era rainha da Pérsia, o rei Assuero autorizou o plano de Amã, um oficial do reino que queria destruir todo o povo judeu. Então Esther convocou um jejum e se arriscou ao se apresentar diante de Assuero sem ser chamada. Depois, numa sequência de eventos, Esther revelou sua nacionalidade judaica, que até então era desconhecida de todos, e sob a providência divina conseguiu livrar sua nação do extermínio, causando a ruína de Amã e de todos os inimigos do povo de Deus. O Amã era o cara que queria... Ele tinha um certo inveja, ciúme de Mordecai, e ele tentou achar um jeito de destruir Mordecai. Para destruir Mordecai, vão destruir os judeus, que aí ele vai junto, né? Só que ele não sabia que Esther já estava ali por um propósito, né? Que Esther é outro ensinamento maravilhoso para você que está aí nos assistindo aprender, né? Quando o inimigo vem com um plano para te destruir, Deus já tem a solução, Deus já tem um outro plano para barrar ali a ação do inimigo, né? E às vezes a gente não percebe isso. A gente acha, nossa, agora acabou tudo, agora eu vou ser destruído. Não, Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Deus tem o escape, como é que é a música da Ludmilla? O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. A gente tem que confiar nisso, né? Confiar no processo que Deus traz. Porque o Amã era o braço direito do Assuero, que era o rei da época, né? E ele queria o Mordecai, que era o pai de criação da Esther, né? Era o tio dela e foi quem criou Esther. Só que ninguém sabia disso, eu acho, né? Tava tudo meio... Nem o rei sabia disso.
Então, muito interessante como Deus coloca assim, o lugar onde a gente está plantado, foi Deus que colocou todas as habilidades necessárias para aquele momento. Você pode ver o propósito como muito maior que você, mas Deus já planejou na sua história, você foi colhendo e colecionando ferramentas necessárias para te trazer a vitória desse momento. Que era o que Esther tinha, né? Esther, como a bispa falou, tinha aliança com Deus para poder colocar o pessoal para jejuar, para orar. Ela também tinha estratégia terrestre, como o bispo disse, né? Porque ela não foi na primeira vez, já chegou lá pro rei dela e disse, marido, eu quero isso. Não, ela dançou uma vez, dançou outra vez, serviu um banquete, tinha um vinho, até ele surgiu com a pergunta. Estratégias, né, para conseguir o que ela queria de uma forma sábia. De uma forma sábia. Né? Porque muitas vezes, né, as mulheres, vou falar assim de mulher, né? Não estou falando de mulher hoje, as mulheres usam de estratégias, mas usam de formas erradas, da forma que não tem que fazer, né, da pior forma possível. Então, mulheres, tem estratégia sim, mas a gente precisa ter até sabedoria nas estratégias, né, para poder que ela foi persuadir, né, ela conseguiu persuadir, mudar toda aquela situação por causa de um propósito, né, Deus colocou no coração dela e ela soube, né, usar a estratégia que Deus tinha colocado. E como ela no começo fala, né, primeiro ela foi preparada durante 1 ano, então ela ficou 1 ano se preparando para este propósito. E às vezes várias coisas nas nossas vidas, né, Cristiana, a sua também, Ana, a gente passa por um tempo, né, para aquilo ali acontecer, né? Aqui, Esther, foi 1 ano. também, né, Camila? Existem pessoas que não querem esperar o preparo. Exatamente. Já quer chegar, já ter o resultado. São imediatistas. São imediatistas, né? E não é bem por aí. Deus não é imediatista. Né? Não é Deus não quer. Às vezes, sim, Deus faz coisas no ato. Você acabou de falar, Deus realiza. Eu já vi isso que, né, até a nossa pastora Ellen, que já deu um testemunho falando sobre isso. Mas a maioria das coisas, né, tudo que você planta, existe um tempo para aquela colheita, né? A gente sabe que é assim. E ali está assim, ela se preparou, né? Teve 1 ano, depois ela esperou mais um tempo para cumprir, né, as etapas. E a gente precisa aprender com isso. Esther, ela foi corajosa. Acho que a palavra coragem é uma palavra também que caracteriza, né, um ponto importante aqui, né, Camila, é que mesmo ela entendendo que ela estava ali por um propósito, mesmo ela em oração e jejum, mesmo ela tendo a estratégia certa, ela ainda tinha medo, ela ainda tinha um risco, né? Porque às vezes as pessoas pensam que os personagens bíblicos eram super-heróis. Não, o medo é normal, né? Às vezes a gente está com medo, a gente está inseguro com alguma coisa, a gente acha que, será que é porque eu não tenho fé? Será que é porque Deus não vai fazer, Deus não vai agir? Não, Deus vai fazer, Deus vai agir. O medo faz parte. E muitas vezes a fé é quando você consegue vencer esse medo, é quando você consegue enfrentar esse medo. Então, Esther conseguiu enfrentar aquele medo, né? Ela, mesmo diante do risco, ela foi lá e ela fez aquilo que Deus queria que ela fizesse, né? Aninha, você tem um livro aí para apresentar? A gente está falando sobre Esther aqui e a bispa lembrou de um livro que tem tudo a ver com a história de Esther, que é Rosto de Pedra, do bispo Robson Rodovalho. E esse livro traz 3 estratégias fundamentais para a gente aprender com os personagens bíblicos e desenvolver nas nossas vidas para vencer as nossas batalhas, né? Uma delas é o Rosto de Pedra, que é o principal que está aqui na capa do livro. Te convido a ler, dar de presente. Esse livro vai transformar a sua maneira de enfrentar a vida e ter vitória, né? É isso aí. Você encontra esse livro e vários outros títulos no site sbshop.com.br. Vamos chamar mais um vídeo da internet. Não precisa se provar. Quem se prova não é. Se você não precisa falar. Esther não precisou falar nada. Ela simplesmente foi escolhida. Deus chamou ela para isso. Proteja a sua identidade. Proteja quem você é. Tem lugares que você não pode dizer que você é Radassa. Não pode dizer que você é Esther. Você não pode nem dizer qual é a sua linhagem. Quais são as promessas de Deus para a sua vida. Fica quieta. Ela me ensinou a falar na hora certa. E tudo isso que ela viveu nessa preparação de 1 ano foi essencial para que ela fosse uma das maiores rainhas que a história já conheceu. Sábia, correta, soube controlar as emoções, fez 3 jantares e soube na hora certa revelar o segredo. Ela sabia o seu lugar. Quando você se submete ao processo, você sabe o seu lugar. Maravilhoso é ver uma mulher que sabe o seu lugar. Não tem nada mais lindo do que uma mulher levantada por Deus, sábia, honesta, bem posicionada e que sabe usar bem as suas palavras. É esse tipo de mulher que Deus está levantando nesses dias.
A Bíblia fala, quando fala da mulher sábia, né? A mulher sábia edifica o seu lar, mas a insensata com as próprias mãos o destrói. Né, vocês como mulheres, como que é para buscar essa sabedoria, né? Qual dica vocês dariam para as mulheres que estão nos assistindo aqui para poder buscar essa sabedoria? Vou falar primeiro? Vai orar, amiga. Tá? Vai orar. A primeira coisa que você faz é dobra o seu joelhinho no chão, viu? Porque, olha, tem coisas, eu já falei isso com ele. Tem coisas no nosso relacionamento que ele mudou de ideia, porque eu procurei situação. Por quê? Porque eu orei. Eu falei com ele desse jeito. Porque eu orei. Coloquei meu joelho no chão e realmente, Deus, ele abençoa assim. Quando é vontade de Deus, ele vai lá e faz. Não é porque eu orei que Deus mudou o coração do meu marido. Sim, vai ter situações que Deus vai fazer isso. Mas isso aí, será que é o propósito de Deus, a vontade de Deus para aquele tempo? Então, até isso eu preciso entender, porque às vezes você vai morrer de orar, vai morrer de jejuar e aquilo não vai acontecer. É porque não é desse jeito, entendeu? Então, assim, tem coisas que a gente precisa saber e entender, né? O tempo, a hora, o local, a condição, entendeu? Eu gosto daquele vídeo do pastor Cláudio Duarte, né, Camille? Que ele fala que quantas mulheres aqui são sábias? Aí todo mundo levanta a mão, né? Tem certeza? Você é uma mulher sábia? Sim. Aí ele fala, então tá, o que seu marido mais gosta? Aí todas elas falam, sexo. Aí ele, e o que a senhora menos faz com ele? Né? Aí ele conta a história de uma irmã que o marido estava nervosão porque ela, né, não namorava com ele. E aí ela orando, fazendo campanha de oração na igreja. Nesse caso, a solução não era orar, né? Era poder... Não era orar, era deitar. Era deitar, não era orar, era deitar. Eu acho que tem um conselho bem importante assim, acho que a maturidade, ela vai trazendo uma coisa para nós, mulheres, né? Que só vem depois mesmo, que a gente é pouco incentivada a isso. Mas se eu pudesse dar um conselho, eu diria, né? Ocupe o seu lugar no seu propósito. Às vezes a gente vê tantas referências, mas eu queria ser como a bispa eu queria pregar como ela prega, eu queria fazer não sei quem como não sei quem. Não, peraí. Qual é a sua história? Ocupe o seu lugar na sua história. Às vezes você pensa... A moça falou, né? Saiba a sua identidade. Isso. Então você pensa, fulano vai ficar chateado se eu disser, Beltrano vai ficar ofendido. Mas peraí, será que você não está ali por causa desse propósito? Talvez para deixar o outro ofendido mesmo, mas ocupar, ser a voz ali que traz eu para a sua história, sabe? Assim, que traz o seu eu para a sua história. E a oração é extremamente importante para isso. A mulher que não tem vida de oração, ela não consegue ocupar o lugar dela e ocupar a sua identidade no mundo. E quando a gente ora, né, Ana? Deus fala conosco, olha, Deus vai falar com você, agora não é o tempo disso. Ele vai te falar. E às vezes Deus vai falar, filha, continua, porque é agora, né? Continua firme, a promessa é sua, né? Pode seguir em frente. Então, assim, a gente, como você falou, tem maturidade, tem entendimento e discernimento. Porque para entender o processo né, pelo qual você vai passar e o propósito pelo qual você está sendo designada. Sim. Então, é um conjunto de coisas, né? Lógico, oração, o jejum faz parte, leitura da palavra, mas, é lógico, ter maturidade, ter um bom relacionamento com o seu cônjuge, entendeu? Quando você compartilhar as coisas é importante, dialogar é importante. Quando você ocupa o seu lugar, você vai também para essa fase terreno também, né, bispa? Peraí, é a conversa que vai resolver, ou é a intimidade com meu marido, como o bispo falou, que vai resolver. Mas assim, a parte prática, tem tantas mulheres que eu vejo às vezes vêm falar comigo, Ana, eu queria tanto arranjar um marido, mas não se arruma, fica em casa o dia inteiro, não escova nem o dente, sabe assim? Será que você é uma mulher para arrumar um marido? Exato, sabe? Ocupa o seu lugar, mulher, acorda, então, vamos fazer aquilo que Deus quer. Um princípio aqui que vale para qualquer coisa, né? E que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade. É um negócio tão óbvio, tão simples, mas as pessoas têm tanta dificuldade de entender isso, que é olhar o resultado. Espera aí, eu estou agindo de uma forma e a minha ação dessa forma está trazendo esse resultado aqui na minha vida. Espera aí, e se eu mudar a forma de agir? Deixa eu testar uma coisa nova. Deixa eu testar aqui. Né? Deixa eu testar. Todo dia meu marido chega em casa, eu tô lá com a camisa do último candidato a vereador furada, tô estressada. A casa está desarrumada. A casa está desarrumada. Eu já chego e despejo um monte de coisa na cabeça dele. Tem dia que meu marido não quer nem ir para casa. Peraí, deixa eu começar a fazer um negócio diferente.
né? Deixa eu estar mais arrumado, deixa eu arrumar a casa, deixa eu, né? Claro, eu estou falando aqui da mulher, mas posso falar também do homem, a mesma coisa, né? O marido chega em casa e encontra a esposa assim desarrumada. Mas será que é porque durante o dia ele não mandou uma mensagem, ele não falou um eu te amo, ele não levou um presente, ele não perguntou como é que ela tá, ele não quer saber dela. Então, assim, o ser humano, ele tem um bloqueio mental e ele acha que com as mesmas ações, de repente ele vai começar a ter resultado diferente. Ou só com a reclamação, né, bispo? Ou ficar reclamando, a uma hora vai acontecer. Não, está na nossa mão, né? A mudança está na nossa mão. Então, aquilo que você está fazendo não está trazendo o resultado que você espera, começa a fazer algo diferente. Fica a dica aí, tá bom? Estamos chegando ao final, gente. Passou rápido, hein? Tema legal, né, Esther? Esse tema foi bom. Se inscreve aí no nosso canal, você que está pelo YouTube, deixa o seu like, clica aí no joinha, deixa um comentário também. E você quer conhecer uma igreja Sara Nossa Terra mais perto de você, entre no site saranossaterra.com.br. Lá você vai achar o contato, o endereço e o horário do culto da igreja mais perto de você, tá bom? Chegamos ao final. Que Deus te abençoe muito. Fica na paz.